E a gente começa falando, olha, Calçade, desse incrível resultado do Corinthians, que já estava sendo dado como morto e, de repente, fez o seu melhor jogo. E eu não diria sob o comando do Luxemburgo, eu diria no ano, Calçade. Tudo bem contigo? Bom, olá, William, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. O Corinthians, num curto espaço de tempo, venceu o Fluminense e o Atlético Mineiro. Você imaginar isso, alguns dias atrás, era impossível, porque o Corinthians se enroscava com o pessoal lá debaixo da tabela. E isso pode acontecer ainda. Mas o Corinthians parecia que ele estava na areia movediça quando encontrava equipes muito frágeis, assim, equipes ruins. E agora ele encontrou dois dos melhores do Brasil, daqueles que têm mais potencial. Claro que o Cudê vai receber um monte de críticas até pela escalação, porque ele vinha com um grande... tem outro lado da moeda aí, né? Com um resultado muito bom, mas deixou o Hulk no banco, tal, e fez algumas mudanças no intervalo, várias mudanças, quando ele percebeu que as coisas poderiam ficar bem ruins. A gente está vendo aí o primeiro gol, o gol do Bidu, e o Vanderlei tomou algumas decisões que são sempre julgadas em função do resultado. Elas deram certo porque o Corinthians passou. Se o Corinthians tivesse passado, o julgamento poderia ser, não funcionou. E é muito difícil trabalhar assim com o futebol. Eu entendo que, desde o início, foram decisões que foram se ajustando, mas elas eram boas. O que fez o Vanderlei? Ele percebeu, lá no início do trabalho dele, que tinha que estancar um Corinthians que tomava gol, começava todo jogo praticamente perdendo e tendo que virar a partida. Então ele foi hoje com 3 zagueiros, com laterais Fagner e o Bidu, com Maicon, Fausto Vera no centro do campo, com os laterais 4, Renato Augusto numa função um pouquinho mais solto, voltando, mas mais solto, e aí Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu entendo que foi a melhor escalação que ele poderia colocar dentro de campo, ele colocou, porque você fala, e o Fábio Santos? Ele também precisa tomar algum cuidado. O que faz o Luxemburgo no Corinthians quando ele chega? Trabalho de diretoria de futebol, trabalho de planejamento de elenco. Ele afastou alguns jogadores que não tinham rendimento e nem jogavam. Balbuena, que não vai ficar. Do Queiroz, que não vai ficar. O Duque não vai ficar. Moraes. O Moraes, que também... Coitado do Moraes, nem conseguiu jogar. Esse Olha, é que um golaço do Roger Guedes, um absurdo. Então, o Luxemburgo faz o papel que a diretoria devia ter feito no planejamento, rejuvenesce a equipe no meio de uma situação muito ruim. E hoje tem uma vitória, 2-0 no tempo normal, iguala o número de gols que tomou em Belo Horizonte e aí ganha nos pênaltis. Quer dizer, aquele resultado para dar o clique, para melhorar a autoestima, o rendimento, a confiança, porque vem resultado, desempenho e uma classificação espetacular pelas circunstâncias. A gente falava que o Corinthians estava na UTI. Foi pro quarto. Já está no quarto, a caminho de... talvez, quem sabe, receba alta. Mas é o começo de uma mudança. E isso aconteceu mesmo, de verdade. E com o Renato Augusto sendo utilizado mais tempo do que a gente imaginava. A gente que não imaginava que ele estaria disponível para sequer meio tempo, ele jogou até quase coincidência ou não, na estatística vai entrar. As 2 vitórias do Corinthians foram jogos que o Renato Augusto contra o Fluminense. Isso, ele entrou em campo. O Corinthians não fazia gols e com o Renato Augusto fez 3 já, né? É isso Exatamente. Exatamente, porque quando ele entrou estava 1-0, né, pro Corinthians já. Aliás, hoje o primeiro gol do Corinthians, né, com a marca, com a assinatura ali do Renato Augusto, Renato. Qualquer Zé Ruela ali, boa noite aos amigos, ao Fã de Esportes, qualquer jogador ali que não tenha a visão que ele tem é chumbar a bola no gol. A bola quicou pra ele ali, não, ele viu que tinha alguém em condição melhor. Assim, concordo muito com o Calçade no lance das decisões. Era muito visível que o Corinthians fisicamente não existia. O Corinthians tinha dificuldade nesses jogos onde necessita do duelo, da pressão na bola, era um time que não pressionava bem a bola. As decisões foram no caminho para deixar um time com mais energia, com mais intensidade, e nisso eu acho que o Luxemburgo acertou muito. E vejo mais, eu acho que fisicamente o Corinthians cresceu muito de uns tempos para cá. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, é o Fluminense, é um adversário que era um dos principais do Brasil, mas eu vi o Corinthians com muitos problemas. O primeiro tempo do Corinthians contra o Fluminense foi ruim. Mas o segundo tempo do Corinthians contra o Fluminense veio para o jogo de hoje. Não no aspecto de se defender bem, mas no aspecto de pressionar. O Corinthians jogou o Atlético para as cordas. A gente vai falar do Atlético, que hoje é um jogo também terrível, em questão de anímica, e foi sentindo o jogo.
A Arena do Corinthians é um lugar também que... Eu falo muito da Arena da Baixada, ser um lugar difícil de jogar. A Neoquímica, quando o time consegue encaixar com a torcida, todo esse movimento que acontece, é um dos lugares mais hostis para você jogar. Principalmente quando você toma 1-0, que nem tomou o Atlético, aí o time sentiu. Enfim, para mim, o aspecto principal desse Corinthians hoje é a capacidade de pressionar. É a capacidade de colocar ritmo. O Corinthians começa o jogo não entendendo muito bem a decisão por 3 zagueiros. O Atlético até fica um pouco com a bola. Você vê que os encaixes não estão muito certos. O Atlético consegue avançar com a bola em vários momentos, mas depois que se ajusta, os jogadores do Atlético não tiveram um passe. Quando eles recebiam a bola, já tinha gente pressionando. Exato. Gente pressionando. E você pega exemplos, cara. Muita bola, inclusive. Você pega um exemplo, o Maicon. Você pega o Maicon, por exemplo... É um jogador que tinha dificuldade para ter sequência de jogos. E hoje fez um jogo numa intensidade que eu não via do Maicon há muito tempo. Desde que ele voltou. Então aí tem, primeiro, como disse o Calçade, a decisão de tirar alguns jogadores que fisicamente já não rendiam, tecnicamente, porque uma coisa caminha com a outra. Quando você não está bem fisicamente, a tendência de tecnicamente você errar, a confiança baixar. Então ele conseguiu mudar tudo isso. Acho que o time coletivamente ainda tem muito para crescer, normal, ele quase não treina. Mas fisicamente existe um trabalho aí. Eu acho que o time hoje pressionou a bola o tempo todo. Eu queria ver até o segundo tempo. Terminou o segundo tempo jogando, o jogo ficou um pouco mais aberto. Enfim, questionei muito. Tenho muitas questões com o Luxemburgo ainda. Realmente acho que não era uma decisão correta. Mas realmente essas decisões, que eram até para muitos óbvias, porque o time não conseguia competir. Mas não era qualquer um que chegava e peitava caras grandes e conseguia colocar para fora. O tempo está dando razão ao Luxemburgo, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Renato, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Sim, por enquanto sim. Porque nessa construção tem várias decisões que ele toma que foram essenciais para o time estar na próxima fase da Copa do Brasil. Todas citadas. Primeiro, eu acho essencial ter jogadores que conseguem competir fisicamente. Ele abre mão de jogadores com mais potencial técnico. Por exemplo, Juliano hoje estava no banco. É um jogador, teoricamente, com mais potencial técnico, né? O Fábio Santos, hoje em dia, não é um jogador mais com condições. O Fábio Santos, no ápice da forma na lateral, era um lateral melhor que o Bidu. Então, ele abre mão disso. E aí precisava ter um técnico com coragem e com tamanho para isso. E ele chega no Corinthians numa condição em que o Corinthians não tinha mais o que fazer com a escolha de treinador. Né? O Luxemburgo não era nem a primeira opção era o Cuca, que serve pelos motivos que a gente sabe. E quando o Luxemburgo faz essa escolha, o time pode começar a competir. E o time, com o tempo, começa também a marcar um pouco melhor. Segunda-feira eu dizia aqui no Linha que esses elogios que fizeram o Corinthians contra o Fluminense e algumas coisas melhores na marcação, para mim, jogavam a régua lá para baixo. Porque o time pode produzir mais. O time tem coisa de jogar mais. Hoje, o que eu esperava é isso. Né? Ou o que eu esperava, não nesse jogo especificamente, mas que o Corinthians poderia apresentar é disso para melhor. O Corinthians tem um elenco muito melhor do que o futebol que vinha apresentando, mesmo sendo um elenco com problemas, lacunas, envelhecido. E dá para entender hoje as decisões bem tomadas pelo técnico, ao usar os 3 zagueiros, uma proteção melhor ao Fagner, que hoje em dia é um jogador que funciona melhor no apoio do que funciona quando precisa ir e fazer a recomposição também. E o Bidu protegido, porque o Bidu tem problemas de marcação, a escolha de um jogador que inicia bem o jogo, que é o Fausto Vera, né? O Roger Guedes, que eu dizia também várias vezes, depois de todas as críticas que fez a Vitor Pereira, precisava entregar em campo e está entregando muito na temporada. Ele é o melhor jogador do Corinthians. Na temporporada, sem dúvida nenhuma, em todos os aspectos. Até sem a bola ele está conseguindo... Recompondo mais pela esquerda, né? Com o Renato em campo, o Roger tem que trabalhar muito sem a bola. E aí a diferença, né? Renato Augusto. Porque é impressionante como o Renato... É óbvio que fisicamente não está no ápice da forma. É óbvio que fisicamente não tem condições, senão ficaria o jogo inteiro. Esse passe, por exemplo, explica tudo. Mas como é difícil o adversário achar o Renato em campo. Né? Ele circula ali, vem um pouco mais atrás, vem para o meio de campo, abre um pouquinho de vez em quando, aparece aqui. Ele está sempre perto da jogada, ele tem decisões inteligentes e rápidas, né? E ele consegue, tecnicamente, executar a coisa no nível melhor que o dos outros. Isso tudo diante do Atlético, que foi sentindo o jogo, nem começou tão mal.
mas foi piorando, o Corinthians crescendo, foi sucumbindo diante do ambiente, da melhora do Corinthians. E chegou um momento que você olhava as equipes e se você olhasse os jogos anteriores, você não imaginaria que o Atlético poderia ter feito 5 gols no jogo de ida, que um bombardeio contra o Corinthians no primeiro jogo e que o Corinthians... Vamos lembrar a participação do Cássio também no primeiro jogo, né? Não só os Nossa Senhora. Nossa, se a gente for pegar os 2 jogos, que é o principal, eu não gosto muito de dar o destaque, mas se tiver que destacar um, destaca o Cássio. Né, pelo que ele fez no primeiro jogo, e também tem os pênaltis aqui hoje. Salvou. É, para mim, o maior jogador da história do clube. Eu sei que Claro. tem gente que discorda, mas para mim é o maior jogador da história do clube. Então, quando você me perguntava assim, tem o dedo do técnico e não dá para falar da classificação do Corinthians sem elogiar o Luxemburgo. E aí, Eugênio, a gente falando do lado do técnico positivamente com relação ao Corinthians, e a gente pode olhar e ver o inverso do outro lado, Eugênio? Sim. Tudo bem? Boa noite, William, Biner, Renato, professor Calçade, fãs de esportes. O Kudê, ele não sei se terá como explicar a opção que fez hoje. Uma opção de poupar jogadores-chave do time, jogadores que formam a espinha dorsal da equipe do Atlético Mineiro, num jogo decisivo de mata-mata, de uma competição que traz um retorno enorme para o clube financeiro, uma O clube está competição... precisando, hein? O Sim, Galo precisa. o Galo está apertado com dívidas, uma competição que pode ser um caminho mais rápido para a Libertadores, que o Galo está acostumado a jogar e chegar longe, e ganhou recentemente. Eu acho tudo isso discutível, mas vou esperar seu raciocínio. E ele abre mão, Olha, ele não vai assumir isso nunca. Ele menosprezou o Corinthians. Tive essa sensação. Ele menosprezou. Tive essa sensação. Porque ele poderia perfeitamente ter poupado no jogo passado contra o Palmeiras, porque é um jogo de 38 rodadas, um campeonato de 38 rodadas. Se você perder o jogo para o Palmeiras, ali na frente você tem como recuperar. Agora ele está eliminado da Copa do Brasil. Ele achou que esse era um jogo em que ele podia tirar o pé. Pela vantagem. Tinha uma vantagem de 2-0, mas, gente, é o Corinthians em Itaquera. Será que ele não entende o ambiente onde ele está trabalhando? O futebol brasileiro, o que representa o Corinthians, que vinha de uma vitória sobre o Fluminense, Importante. que tem um time com algumas ideias parecidas com as dele, não é exatamente a mesma coisa, mas é um time com um futebol propositivo, é um time que gosta de ter a posse de bola, de atuar no campo de ataque. O Corinthians encontrou o caminho para ganhar do Fluminense no domingo e ele não está entendendo isso. Aí ele escolhe poupar no jogo de hoje Gemerson, Batalha, Hulk e outros. Rubens, lateral esquerdo. O Rubens nem entrou depois, né? Patrick Entrou o Dodô. na lateral. Foi terrível. Ele volta com o Dodô, que Foi também um lado não... que o Corinthians... Sim, mas o time, isso daí, além de você enfraquecer o time tecnicamente, você passa mensagens para o seu próprio time e para o adversário. Opa! O Corinthians pega a escalação do Atlético e olha, gente, tem jogo aqui. Não, estão achando que já... E mais, além de ter jogo aqui, estão menosprezando a gente. Isso muda o anímico da equipe quando vai para o jogo. Primeiro que o adversário é mais fraco, segundo que vão mostrar para eles quem é o Corinthians jogando aqui. Ele não tem explicação para dar. Tem. Não tem explicação. Ele pode dar desculpas. Explicação plausível, aceitável, ele não tem. Ainda mais depois do resultado, Bino, aí dançou. Então, Ele tá eliminado. Dançou. Ele tá eliminado. A assinatura dele nessa Sabe que eu eliminação. tenho o hábito de me colocar no lugar das pessoas Sim, isso é muito... Isso chama que são empatia. criticadas. Isso se chama Eu empatia. acho isso justo. É. Se eu empático, eu acho isso justo. Mas E eu tem o quero jogo ver com o você Cruzeiro defender. sábado. E aí tem terça-feira um jogo Não, mas decisivo da peraí, Libertadores. o jogo com o Cruzeiro Peraí. sábado é mais importante. Dane-se a Copa do Brasil, porque o Cruzeiro é a rivalidade local. Eu acho que ele almeja ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho que na visão de um treinador argentino que tem uma passagem pela Europa, a Copa Nacional é o terceiro torneio em importância. Ele tira jogadores que são exatamente referências da equipe, porque perder para o Cruzeiro, o clássico, é pior. Lembrando que ele vem do cenário brasileiro. Ele é um cara que sempre foi Se jogador... ele perder agora o clássico pro Cruzeiro, não, desculpa agora te aumentou a interromper. pressão. Agora ele vai com uma pressão imensa. Aumentou a pressão. Não, Ele isso não entende o que é o cenário do ambiente Vai do uma futebol pressão brasileiro. absurda agora. Então, Que no Brasil não é assim que Mas funciona. dentro do pensamento do Birner, o Luxemburgo tem uma casca de banana também. Porque ele vai jogar contra o América no sábado, hoje é quarta-feira.
quinta, sexta e joga. Esse time Viagem curta, mas com viagem. Ele é nítido que ele encontrou uma escalação e abraçou. Mas é o América, Mas calma, não é um clássico. calma. A escalação do Corinthians já vem jogando assim, esse é o quarto jogo. Hoje foi diferente. Começou com o Paulinho, aí veio o Rony, mas o Paulinho se contundiu. Mas ele mudou. Fausto e Maicon, Bruno Mendes todo jogo, Gil todo jogo, o Bidu Murilo, todo jogo, Murilo todo jogo, o Yuri, Yuri Roger vai ter que Guedes mexer em algum todo momento. jogo. Sábado, você corre o risco de, depois desse jogo aqui, moio... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Moio o jogador. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele corre o risco de não Você se dar bem. acredita que o Corinthians tem alguma chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Copa do Brasil Não tem. acredito. Bom, Alguma tem, concorda? no mata-mata... Sim. Você acha que o Atlético tem alguma chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Não acreditava. Depois de uma classificação como essa, de uma mudança de comportamento brutal. Você acha que o Atlético pode cogitar ganhar o Campeonato Brasileiro com o elenco que tem e tudo mais? Pode, mas sim. É a minha resposta. Só que o aumenta a chance... Ele precisa em algum momento tirar jogadores. Ele fez uma as escolha. chances Eu não aumentam- acho que isso é menosprezo. Hoje a chance... Ainda mais com vantagem de 2-0. É E outra, difícil falar isso, as chances aumentaram. Do quê? Porque, Sim, porque agora tem uma competição a quando menos. você começa a eliminar campeonatos... Mesmo sendo muito difícil. E tem um outro ponto também. Tem que ver o que foi conversado com a diretoria também. Aonde a gente Será vai... que foi? Então. Porque isso é uma decisão que eu não acho que é só do treinador, é uma decisão do clube. Ah, tem que ser, concordo. Do clube, Tem não Bom, pessoal, é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo vale muito a pena. É incrível, né? O Corinthians se classificou e a mídia tá falando do time que perdeu. Os caras são tão... são tão de brincadeira, velho. Fala do time que ganhou. Fala que o Corinthians amassou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro menosprezou o Corinthians. Ninguém quer saber disso. Foi lá com o time que ele tinha que ir. Cara, ninguém quer saber. Quem está classificado é o Corinthians. E quem assistiu o jogo, assim como eu, viu que o Corinthians mereceu a classificação no tempo normal. O Corinthians poderia ter feito 5 ou 6 gols. De 5 a 6 gols. Bruno, você tá louco? Onde você viu? Wagner, 2 bolas do Yuri Alberto na trave. E uma bola do Yuri Alberto que ele ficou na cara do gol. Na cara do gol e ele perdeu. Mais o gol do Roger Guedes. O gol do Bidu. Fausto Vera saiu na cara. Fausto Vera cabeceou na cara do gol. Ele cabeceou na mão do goleiro. Tipo 2 metros, cara. 2 metros de distância ele cabeceou na mão do goleiro. 7 chances claríssimas. Claríssimas. 7. Não pode. O Corinthians não pode. Classificou, mas não pode, mano. Deixar 7 chances claríssimas de gol e não converter. Passou, né? Agora é esperar o próximo adversário. Torcedor corintiano agora tá feliz pra caramba. Voltou, né? Pô, semana que 2 semanas, 3 semanas atrás tava, acho que nem tudo isso, né? Tava um desastre, mano. Cogitando Série B, já era, terra arrasada. E 4 jogos pra cá, o Corinthians mudou completamente, cara. Mudou completamente. Por nada ganha do Flamengo, mas por nada. Parece que contra o Flamengo, o Corinthians não tem sorte, né? A sorte não joga do lado do Corinthians quando enfrenta o Flamengo. Porque o Corinthians mereceu ganhar do Flamengo no Maracanã, gente. No Maracanã. Poderia ter ganhado o Argentino Júnior, teve oportunidade, só que a bola não entrou. Venceu o Fluminense, segundo tempo, amassou. Os caras estão falando que o Fluminense acabou com o Corinthians no primeiro tempo. Foi melhores momentos. Se os melhores momentos forem verdadeiros, foram os melhores momentos que eu vi, o Corinthians teve 3 chances só no primeiro tempo. Chances. Só que não tinha o Renato Augusto. Aquele passe, aquele talento, né? Se tivesse, teria vencido o Fluminense só no primeiro tempo. Aí os caras tentam menosprezar, desprezar o que o Corinthians faz em todo momento. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Já já a gente vai trazer mais vídeos aí pra vocês, beleza?